Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal Gestão Integrativa. Eu sou o Ângelo Calori, executivo, palestrante e mentor em governança corporativa, compliance e ética. Olá, Ana, tudo bom? Oi, Ângelo, tudo bem? Olá a todos e todas, eu sou Ana Paula Candeloro. Eu sou executiva, conselheira certificada pelo IBGC, mentora de startups de impacto. E agora, lembrando vocês, para quem ainda não se inscreveu no canal, né, inscrevam-se e lembre de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e também compartilhem e enviem com suas redes e enviem para nós questões, né, e comentários, porque são temas muito importantes e esse compartilhamento e a troca com comentários ajuda a fomentar esses temas tão importantes. Bom, e também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que aparecem aqui na tela. E agora, a nossa vinheta. E falando sobre o tema, não é, Ana? Estamos no capítulo de novas economias. Sim, e hoje nós temos uma convidada muito querida, porque além de ser especialista no tema, ela é uma grande amiga nossa. Nós hoje vamos falar sobre bioeconomia com a Marisol Góes. Marisol, bem-vinda, é um prazer ter você aqui. A gente vai contar para todo mundo o que significa isso, né? Mas antes, pessoal, deixa eu apresentar a Marisol. A Marisol ela é graduada em Relações Internacionais pela PUC e também pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela é certificada em Fluxonomia 4D e Dragon Dreaming, pós-graduada em gerenciamento de projetos sociais para o terceiro setor, também pela PUC. A Marisol é uma grande apaixonada, né, por empreendedorismo, inovação social e as novas economias. E os últimos 5 anos da vida profissional foram dedicados a desenvolver, né, o empreendedorismo e ecossistemas de inovação, né, em regiões remotas, inclusive, os centros urbanos e não urbanos na Amazônia. E a Marisol tem também uma grande experiência, né, no desenvolvimento de cooperativas e associações com relação aí à cadeia de valor. Então, bem-vinda, Marisol, mais uma vez. Bem-vinda. O que você quer completar alguma coisa do seu currículo, que ele é bem extenso? Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Ângelo. Grande prazer estar aqui com todos vocês, com todos que estão nos ouvindo nesse momento. Eu acredito que a gente pode já ir seguindo. Eu acho que a Ana, né, conseguiu aí compartilhar um pouquinho da minha história. Eu venho das startups, eu trabalhei com as startups estrangeiras e nos últimos 5 anos, como a Ana trouxe, eu venho fazendo uma transição para trabalhar com empreendedorismo social, inovação social, principalmente voltado a trabalhos junto a periferias urbanas, regiões fora dos centros econômicos também, e mais recentemente, nos últimos 3 anos, na região amazônica. Grande prazer estar com todas e todos. Bom, então, sem mais delongas, Marisol, o que vem a ser bioeconomia? Conta para a gente. E qual a diferença, né, da bioeconomia para o conceito tradicional aqui, o modelo econômico que é o modelo convencional? Ótimo, Ana. Bioeconomia, ela tem um entendimento muito ampliado, né? O conceito de bioeconomia, ele vai ser diferente de acordo do país que você está, né, da região que você vive, mas em linhas gerais, a bioeconomia ela é entendida como um eixo econômico, onde os insumos básicos para a produção, né, de materiais, produtos químicos, energia, são derivados de fontes renováveis, né? Obviamente atendendo requisitos aí de sustentabilidade do ponto de vista ambiental, social e econômico, mas em linhas gerais eles são recursos, são insumos que geram bioprodutos oriundos, né, de fontes renováveis e que incorporam também uma inteligência, uma inovação
nesse processo de desenvolvimento. Mas é muito importante mencionar que não é porque são recursos que são oriundos de fontes renováveis que necessariamente a bioeconomia ela vai ser sempre sustentável. É muito importante a gente trazer isso para essa nossa conversa, porque dependendo, né, do que a gente utiliza como recurso, como fonte renovável, a gente pode não estar sendo, de fato, né, sustentável ou gerando sustentabilidade no processo. Porque os recursos são finitos, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, né, já no recorte Amazônia, que é com o qual onde eu trabalho, né, na Amazônia existe um entendimento que é também muito particular e muito específico do que é uma bioeconomia amazônica, né? Uma bioeconomia na Amazônia, ela está muito voltada aos recursos da sociobiodiversidade local, né? Agora, que a gente faz um recorte para uma bioeconomia na Europa, que é onde surgiu o tema, eles têm uma matriz energética, por exemplo, muito diferente da nossa matriz energética, né, pela quantidade, pela imensidão do nosso território nacional, né, por abrigarmos a maior bacia hidrográfica do mundo, por termos a maior sociobiodiversidade planetária, né, então, dependendo de onde estivermos, o entendimento de bioeconomia, ele vai ter, né, uma face, né? Obviamente existem marcos na história, né, que nos trazem alguns parâmetros, né? Principalmente a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela veio cunhando, né, algumas roupagens, alguns parâmetros, né? Foi nessa ocasião, né, no final do século passado ainda, né, que começou-se a surgir esse termo bioeconomia, uma economia de base biológica, nesse entendimento, né, como você bem trouxe, né, que os recursos da natureza não são finitos, né, infinitos, eles são finitos, e que para isso a gente precisa ter uma outra forma de lidar com a natureza, né, o que é muito difícil porque requer aí uma mudança de mentalidade, uma mudança de consciência, uma mudança de hábito, né, uma mudança, inclusive, cultural, né, da forma com que a gente se relaciona com a natureza, né, então... E como a gente se relaciona com o dinheiro também, não é? É uma outra forma de entender o capitalismo? Sim, sim. É uma outra forma, mas ela também, a gente tem que trazer muito cuidadosamente, né, que muitas vezes a bioeconomia, em determinado contexto, ela pode sofrer muito facilmente um processo que a gente chama de greenwashing, né? Como eu trouxe anteriormente, né? Não é porque é um recurso de uma fonte renovável que necessariamente essa fonte ela é sustentável para o planeta, né? A gente vê isso muitas vezes em uma agricultura, uma agropecuária que é de larga escala, não sustentável, como acontece em algumas cadeias da soja, né? Algumas cadeias da carne, né? Não obviamente generalizando, existe um agronegócio muito responsável também no Brasil, mas infelizmente, né, existe um processo, e hoje a gente, né, vê muito isso refletido em desmatamento na Amazônia, né, vê isso repetido muito em queimadas para dar espaço para pastagem de gado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente entende e como a gente faz esse uso, né, desse termo. E, Marisol, trazendo justamente para esse contexto amazônico que você disse que estão as peculiaridades, né, da região, traz para a gente um pouco mais da experiência e de exemplos até da atuação, né, de que forma a sua empresa planeja e age para desenvolver a bioeconomia na região. Mas também a gente já quer fazer uma provocação, Ana e eu. E quais são, então, os desafios, né, o cotidiano que você enfrenta e os desafios que você enfrenta para isso, para gerar bioeconomia na Amazônia? Sim, atualmente hoje eu sou consultora de uma iniciativa que ela se chama Hub de Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia,
que é uma aliança entre a Fundação Amazônia Sustentável, no âmbito local, né, uma organização amazônica que atua há mais de 14 anos na região, trabalhando numa estratégia de fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada, cuidando das pessoas que cuidam da floresta, junto com uma grande organização que é o Green Economy Coalition, que é o maior movimento global de transição para economias verdes e justas no mundo. Então, da combinação dessas duas organizações, uma de soluções amazônicas na base, né, atuando aí com mais de 6 mil comunidades, tanto ribeirinhas, aldeias indígenas, e uma grande organização de coalizão global, com mais de 50 atores internacionais, essa junção, essa coalizão se juntou para buscar, de alguma forma, acelerar essa transição para uma economia verde e justa na Amazônia. Infelizmente, os dados são alarmantes, né? É só a gente abrir o jornal, assistir o noticiário, a gente vê o quanto, nos últimos anos, principalmente, não é uma questão só desse último governo, mas é uma questão progressiva, o quanto que o desmatamento vem crescendo na Amazônia, e de alguma forma, essas iniciativas, e não só o Hub em si, mas ele entra num ecossistema onde existem uma série de outras organizações na Amazônia buscando trabalhar para uma economia que seja uma economia verde, uma economia de baixo carbono, uma economia centrada nas pessoas, centradas na preservação da sociobiodiversidade, na valorização da natureza nas decisões, no centro das decisões políticas e econômicas da região. Então, o Hub ele vem muito nesse sentido para buscar acelerar, né? Como a gente faz justamente buscando endereçar o que nós entendemos como os maiores desafios. E aí, respondendo, Ângela, a sua pergunta, quais seriam as maiores lacunas e os maiores desafios? Primeiro, um grande desafio que existe hoje na Amazônia é de geração de conhecimento, de dados, informação sobre o tema. Existe uma série de informações, mas muitas vezes faltam dados para poder trazer métricas de mensuração de impacto dessas cadeias prioritárias da sociobiodiversidade, o valor dessas cadeias, o quanto de investimento vem sendo aportado. Então, a gente tem uma primeira frente de estudos que busca justamente compreender, gerar uma fotografia desses estudos sobre os fluxos financeiros, sobre o quanto vem sendo aportado, nessas cadeias produtivas, o quanto elas estão desenvolvidas, né? Isso, então, é uma frente, uma questão. Uma outra questão, ainda muito conectada com essa questão de conhecimento, é a questão de geração de capacidades locais, né? Não existe uma bioeconomia se não existir uma formação e geração de capital humano para operar nessa nova economia, né? Não adianta a gente falar de uma economia se a gente não tivermos pessoas, né, nessa frente para poder estar atuando com essas novas, digamos, com esse novo mindset, né, com essa nova forma de lidar com os recursos. Então, a gente tem uma outra frente que chama o eixo de geração de capacidades, onde em convergência, em cooperação com diversas organizações na região que a gente chama Pan-Amazônia, que são países amazônicos, a gente vem buscando desenvolver cursos, formações em bioeconomia amazônica para atuar diretamente com comunidades rurais, comunidades ribeirinhas, indígenas, imigrantes que estão entre as fronteiras, estão em regiões remotas da Amazônia. Então, isso é uma questão. Primeiro, é fundamental a gente atuar com formação de capital humano e geração de conhecimentos, dados sobre o tema. Uma outra frente que é extremamente necessária e conectada um pouco com o que eu trouxe atrás é que existem uma série de soluções pulverizadas na região e que elas precisam de convergência, articulação intersetorial entre elas. Então, o que a gente faz é também muito ser um catalisador, né? Ser uma ponte entre essas diversas organizações, ser de fato um hub, né? E um hub é um ponto focal, né? Um grande redário que converge aí diversas redes e que dificilmente elas conversariam entre si, então a gente busca ser esse ponto de convergência de várias soluções amazônicas que vêm acontecendo na região, para que a gente não incorra no erro de constantemente se reinventar a roda, né? E aí eu entro num outro ponto, que é um terceiro eixo muito forte nosso,
que é justamente a questão de incidência de políticas públicas. Não adianta a gente ter conhecimento, não adianta a gente ter pessoas extremamente qualificadas e bem conectadas, se o sistema ele não for, se a mudança não for nas estruturas do sistema. E as mudanças elas vão na estrutura do sistema quando a gente promove, de fato, mudanças políticas no sentido de políticas públicas, né? Então, a gente vem num eixo atuando muito próximo com governos subnacionais, né, que são os estados amazônicos, junto próximo a esses estados, para fortalecer instrumentos para alavancar a bioeconomia, e não só alavancar, mas também evitar retrocessos no momento onde a gente vive, né? Então, a gente está buscando aí muita cooperação com diversos parlamentares, com diversas organizações políticas não partidárias, para justamente fortalecer e somarmos forças, né, em convergência, para que a gente possa ter cada vez mais marcos regulatórios estruturados, estruturantes, consistentes, que, por fim, trabalhem no nosso quarto eixo, que é a condução de novos fluxos de investimentos na Amazônia. Né? E aqui a gente está no canal que fala sobre governança corporativa e ética também, e a gente sabe o quanto é importante a gente ter métricas, o quanto é importante a gente ter instrumentos políticos sólidos, né? Instrumentos de políticas públicas sólidas para a condução de investimentos de impacto em uma região. Então, a gente espera muito, o Hub é uma rede jovem ainda, apesar de a gente se conectar diretamente aí com mais de 200 organizações, a gente ainda é relativamente jovens no território, temos aí por volta de 1 ano de atuação, mas já com impactos bastante expressivos na condução de estudos, na incidência de apoio à incidência de políticas e no apoio também a fortalecimento de instrumentos financeiros que facilitem e sejam aderentes à realidade local. Né? Então, acho que espero ter respondido um pouquinho, Ângelo, um pouco desses desafios que a gente enfrenta. Perfeitamente, muito didático também, obrigada. E Marisol, você falou, né, exatamente nessa ausência, ou não ausência total, mas assim, a falta, né, de uma maior organização até da sociedade civil e de ausência de políticas públicas, e a gente vem até, né, ouso dizer, de um governo negacionista, e algumas pessoas até se sentem assim, impotentes, né? Então parece um tema distante, é tudo muito difícil, não tem apoio do governo, a sociedade civil também não se articula de uma forma que seja eficiente, né? Aí a gente está aqui, né, num canal dedicado a executivos, a conselheiros, até pequenos empresários, startupeiros. Como você acha, né, que tanto as empresas quanto as pessoas físicas, né, poderiam fazer, o que poderia ser feito, de que forma, para a gente se conectar mais com esse problema e de alguma forma tentar colaborar? É uma ótima pergunta, Ana, e eu acho que ela pode ser respondida em duas partes, né? Primeiro, que eu compreendo muito bem esse sentimento de impotência, porque a minha história com a Amazônia, né, ela é relativamente recente. Eu já estive num lado onde eu acreditava que a Amazônia era muito longe da minha realidade. Né, seja pela distância geográfica, seja porque existe todo um imaginário que o brasileiro tem em relação à Amazônia, entendendo às vezes a Amazônia como apenas floresta, e não é demérito algum da natureza, da incrível biodiversidade local, mas quando eu conheci a Amazônia, que foi muito assim por acaso, né, surgiu a Amazônia na minha vida por uma demissão, eu trabalhava numa agência pública ajudando a construção de políticas públicas na cidade de São Paulo, e de repente na mudança de diretoria fomos remanejados e finalmente demitidos, e um colega meu falou que ia fazer um curso na Amazônia, e eu falei, olha, estou indo também, não sei porquê, mas estou indo, não tinha mais trabalho, não tinha aí um FGTS, e eu trago isso porque eu acreditava também que a Amazônia era algo muito longe da minha realidade, né? Mas quando eu fui descobrir que a Amazônia habita em mais de 20 milhões de pessoas, que ela bombeia aí trilhões e trilhões de litros d'água, e que se a gente tem chuvas no Sudeste, no Sul-Sudeste do Brasil, se a gente tem toda uma regulação climática, é por conta da Amazônia, né? E se a gente toma um sorvete de açaí, é por conta também da Amazônia, né? Eu fui percebendo que a Amazônia estava perto da vida.
né? Obviamente, eu fui também tirando e descortinando muitas coisas que eu tinha, né? De uma visão ainda muito romantizada sobre a região, né? Sobre as comunidades, por exemplo, né? Que depois, felizmente, eu acabei decidindo ficar, né? Eu não quis voltar para São Paulo depois daquela viagem, fiquei aí por 9 meses vivendo em Manaus, trabalhando, tive a oportunidade de navegar por mais de 20 municípios como consultora, trabalhando aí com diversas cadeias produtivas, mais de 10 cadeias produtivas, e com mais de 20 povos indígenas na ocasião, e fui assim descortinando, né? Fui entendendo que são pessoas, né? Fui entendendo que existe sim floresta, mas existem também sim as pessoas. Então, eu entendo muito esse sentimento de impotência, né? E eu acho que como esse é um canal onde tem tantas pessoas, né, buscando conhecimento sobre a Amazônia, como se conectar, eu acho que é muito a minha função hoje, como uma pessoa né, que conseguiu, de alguma forma, romper essa barreira e chegar, né, em Manaus, me permitir chegar numa comunidade que foi a comunidade Tumbira, perto de Manaus, que muito bem me acolheu, e a partir disso eu pude me desenvolver e conhecer o mundo, né, porque a Amazônia é um mundo, eu fui entendendo que ela está na nossa realidade, né? Mesmo que não visitemos a Amazônia, né? Ela está no nosso dia a dia, né? Seja a Amazônia, seja o bioma do Cerrado, hoje é importante a gente mencionar, né? A gente está vivendo uma crise hídrica muito por conta, né? De todo o processo de savanização que infelizmente o Cerrado, né? Hoje passa, né? É importante lembrar, né? O Cerrado é um grande nascedouro de águas, né? Toda aquela vegetação é, é, ela é um grande reservatório de água naqueles territórios, né? E hoje, infelizmente, se a gente está com uma crise hídrica no Sudeste, e que vai a tendência a elevar preços de alimentos, isso está conectado muito com essa dinâmica, né? Da forma com que nos relacionamos com os nossos biomas, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, enfim, todos os outros. E aí, respondendo essa sua segunda pergunta, né, o que a sociedade civil pode fazer e o que as empresas elas podem fazer, é um processo que eu vejo que estamos em transição, né? A gente está falando muito de capitalismo consciente, de consumo consciente, né? Hoje em dia tem toda uma onda ESG, né? Tem toda uma onda dessa responsabilidade, de trazer uma responsabilidade no centro das decisões, né? Então, eu vejo muito válido esse movimento de entender que existem sim organizações muito sérias, né? Existe, por exemplo, eu posso trazer o caso da própria Fundação Amazônia Sustentável, atualmente o Hub de Economia Verde e Bioeconomia Amazônica, a gente está com um processo de voluntariado aberto para que pessoas que queiram compartilhar seus conhecimentos, habilidades, eles possam fazer parte dos nossos grupos de trabalhos, possam se conectar a esse ecossistema e, a partir dessa conexão, desenvolver outras capacidades, se conectar a essa realidade amazônica, no nível tanto local, regional, global, através das parcerias que a gente desenvolve, né? Mas eu poderia aqui ficar listando outras formas, né? Existem plataformas de empréstimo coletivo, de investimento, por exemplo, com a Citaui. Existe hoje uma campanha para quem mora em São Paulo, por exemplo, que toda pessoa que recebe uma conta de luz da Sabesp hoje tem a oportunidade de fazer uma doação para a Fundação Amazônia Sustentável, né, para poder, de alguma forma, apoiar na preservação da floresta, na conservação da floresta, através dos programas e projetos que a FAS ela vem atuando. Uma outra forma é comprar produtos da floresta, né? Existem plataformas, hoje eu posso listar o Giral Amazônia, a Amazônia em Casa, Floresta em Pé, que é uma conectada ao Mercado Livre, a gente poder trazer a floresta um pouco mais perto da nossa realidade também, né? Seja pelos produtos, né? Um óleo de andiroba para o cabelo, né? Uma série da riqueza que temos, né? Hoje da nossa biodiversidade. É importante isso, né? Trazer a consciência. Nossa, eu nem imaginava que tinha tantas possibilidades, né? Exatamente. Trazer a consciência, trazer o conhecimento, porque dá sim, né? Para nós nos conectarmos com essa causa, né? Tanto como pessoas físicas, consumidores de produtos, né? E consumidores conscientes, quanto as empresas. Então, muito bacana saber de tudo isso.
E, Marisol, você falou bastante das atividades sustentáveis, né, e fomentar e fortalecer a comunidade local. E qual o papel dessas comunidades locais, então, nas iniciativas de preservação, né? Porque é o que você falou, conectando com o que você acabou de falar, não é só a floresta, é um mundo inteiro ali, né? O planeta, a comunidade da região, as pessoas. Então, como conectar isso, né, da floresta para que elas atendam às suas necessidades e, ao mesmo tempo, tenha a sustentabilidade da região? Uhum. É uma ótima pergunta, Ângelo, e é muito importante até trazer a menção de alguns estudos que comprovam que unidades de conservação, que são essas unidades onde comunidades que ali vivem, elas têm uma série de relações com o governo, né? Alguns regulamentos, né? Alguns instrumentos públicos, né? Instituídos nessas regiões, comprovam que essas unidades de conservação, hoje, elas conseguem conservar por hectare muito mais floresta do que regiões, do que territórios de floresta onde não estão, né, localizadas unidades de conservação, né, que são mantidas de alguma forma pelo Estado. Então, isso comprova que é mais barato para o Estado, né, a atuação das unidades, a existência das unidades de conservação, do que mecanismos de comando e controle que muitas vezes são fraudulentos, estão num sistema extremamente corrupto, onde a gente sabe, né, que infelizmente a gente vive, né, uma corrupção que é estrutural e desestruturante no Brasil, né? Então, assim, e que isso é comprovado dados também, eu gostaria de tê-los aqui, mas posso também, em outra oportunidade, compartilhar com vocês. Existem dados que comprovam que comunidades, aldeias indígenas, elas conservam a floresta 7 vezes mais que outras regiões que não têm presença de comunidade, de aldeias e comunidades, territórios indígenas. Marisol, do que você... Isso é mais barato, né? É muito mais barato termos esses espaços. O que você está falando é a exploração, sim, né, da região, mas a exploração de uma maneira organizada, orientada, preserva a floresta, né, então diminui o impacto e ainda assim gera bons resultados. Exatamente. E aí eu trago um dado para a nossa conversa, que é de 2005 a 2012, a gente teve uma redução no desmatamento de 80%. Naquele mesmo período, a gente dobrou na região amazônica a produção de grãos e de carne. Isso comprova que é possível, sim, um agronegócio sustentável na região, mas com uma consciência, com instrumentos políticos consistentes, com um sistema que fortaleça instituições de comando e controle, que não faça o contrário que infelizmente está acontecendo, onde instituições como ICMBio, IBAMA, responsáveis da proteção da floresta e das comunidades que nela vivem, hoje tem essas instituições, os seus orçamentos reduzidos a migalhas, né, infelizmente. Então, estão completamente à mercê de uma rede extremamente criminosa na Amazônia, né, onde não é o produtor rural que está lá na linha de frente o responsável. A gente tem que entender também, e é importante um outro dado que eu trago, que 1 hectare de Amazônia derrubada, ela custa entre 800 e 1.200 reais, 1 hectare. Então, é algo relativamente bastante caro. Então, não é o pequeno produtor, em linhas gerais, que está destruindo a Amazônia. É quem está por trás desse produtor rural, que muitas vezes não tem alternativas econômicas, está muitas vezes à mercê naquele território onde o Estado inexiste, e que muitas vezes se vê nessa solução, nessa única solução de alternativa para poder colocar o feijão, né? A farinha, no caso, né, na mesa. Né? Então, acho que existe uma questão que é um sistema extremamente corrupto, criminoso, né, nas estruturas, e que, infelizmente, no cenário, né,
como foi trazido e mencionado aqui, de negacionismo em relação à era climática que vivemos, porque a gente vive hoje, né? A ex-ministra que eu gosto muito, assim, que é a ex-ministra do Meio Ambiente, ela traz essa expressão que a gente está vivendo dois momentos. A gente está vivendo a era digital e agora a era climática, né? E quem se negar a isso, né, está fadado ao isolacionismo, como está, infelizmente, o Brasil perante a diplomacia internacional, né, atualmente. Então, e que também ela, né, a ex-ministra Isabela Teixeira, ela traz a questão que a Amazônia hoje coloca o Brasil no mundo, mas também retira o Brasil do mundo, né? E hoje, aqui, né, certamente, né, tratando, né, porventura, havendo a participação de algum programa onde fale-se dos acordos comerciais, a gente vê o quanto isso está, de fato, né, pesando e retirando o Brasil da arena, né, da arena global, da arena internacional, infelizmente, apesar de sermos uma potência verde, né? Mas a potência está a palavra, né? Potência, é potencial, né? Não quer dizer que estamos de fato ativados, né? Não ativado. E é isso, pelo contrário, né? Perdendo essa potência toda, porque seria um diferencial extremo do país, sabendo, né, fazer a conservação da região para aproveitar isso e ser um diferencial, até com crédito de carbono e um monte de outras iniciativas, né, que a Ana é super expert de ASG. E pelo contrário, não, a gente está apanhando com isso e levando lição de casa e tomando nota ruim. Exatamente. E Marisol, bom, pelo menos os Estados Unidos conseguiram escapar, né, do regime negacionista. Agora está numa era mais favorável, né, com o presidente verde. Mas, enfim, Marisol, aqui a gente fala muito, né, para as empresas, sim, elas devem entender o que elas ganham, né, com isso, assim, aderindo a uma causa ou tendo esse tipo de preocupação. O que você traria, né, como vantagem para as empresas em terem esse tipo de preocupação, esse engajamento? Eu acredito muito, né, que hoje todo o movimento, né, de ESG já não é mais uma alternativa, né, se tornou mandatário o impacto nas empresas, né, seja pelo movimento que a gente vive de transição, né, para uma nova mentalidade, onde de alguma forma, né, o consumidor também, de alguma forma, o mercado, né, a autorregulação do mercado vem ditando, né, muito por influência de acordos, né, com a Europa, com a União Europeia, enfim, com vários organismos, né, internacionais, onde passa a ser impacto nas suas diversas dimensões, mandatário para as empresas, né? Empresas que não olhem para isso, né? Isso é para ontem, elas estão fadadas no futuro muito próximo a perderem uma vantagem competitiva em relação a outras empresas, né, que levam em consideração aspectos também intangíveis do negócio, né? Eu acho que é importante a gente trazer também, quando a gente fala de novas economias, esse olhar também do intangível, né, que muitas vezes é a questão do propósito, que é aquilo que não se consegue ainda, né, trazer uma métrica precisa, né, para isso. Então, eu acredito muito que a gente está, sim, vivendo uma crise, e é uma crise em diversas camadas, né? Uma crise econômica, é uma crise emocional, é uma crise, né? Enfim, de várias esferas, né? Sanitária, humanitária, em muitos aspectos, mas, ao mesmo tempo, eu entendo como uma transição de paradigma. Da mesma forma que houve mudanças na nossa história, né, na Revolução Industrial, né, da monarquia para a Revolução Industrial, da Revolução Industrial para a sociedade do conhecimento, né, a gente está vivendo, né, uma mudança muito grande, né, e que está escancarando, né, problemas que são exponenciais
E a palavra exponencial já traz a questão de que não pode ser resolvido um problema exponencial com ferramentas que são lineares, né? Não dá para a gente resolver algo, e a própria Covid nos apresentou e nos ensinou muito disso, o quanto que estados, né, nacionais, governos, países precisaram se unir em prol de um objetivo comum, né, dado a uma questão que era exponencial, que era, né, que era a expansão de um vírus no planeta. Né? Então, era uma questão, né, de um problema extremamente exponencial, né, de uma escala exponencial, e que precisavam outras formas, né? Não apenas as formas de comando e controle que na ocasião conhecíamos, né? Então, a gente fala até de desmaterialização do trabalho, por exemplo, né, que a gente foi percebendo, né, que existiam outras formas de a gente se organizar, né, mas infelizmente a gente acaba tendo que aprender, né, pela dor, né, a gente não aprende a colaboração, a cooperação, né, pelo seu, pelo o que pode nos entregar de valor, né, porque é muito difícil, né? Não é fácil a colaboração e a cooperação, né? As pessoas acham, vamos colaborar. Não, é uma tecnologia social muito complexa, né? Então, acho que é muito importante a gente entender que está existindo uma mudança, uma transição de mentalidade, né? E que aqueles que não seguirem, né, tendem a estar fadados à exclusão no mercado, né? Seja porque o cliente final não aceita mais aquilo, seja porque existe um regulamento, um tratado, uma fiscalização. Então, assim, em algum momento, esse negócio ele vai se encontrar numa encruzilhada, e vai precisar, né, ter, né, obviamente, caminhos, né, para poder maior adaptabilidade às demandas, né, do mercado, do próprio mercado, né? Você diz a conta, a encruzilhada, né? A conta chega, né? Tá chegando a todo momento, como você está falando, até a seca no sul relacionada com esse contexto. A Amazônia é muito mais perto da gente do que a gente poderia imaginar, né? E, Marisol, nesse contexto, né, de o uso da terra versus a conservação, qual que é o papel do fomento, então? Precisamos fomentar, e é uma visão de fomento local, né, brasileiro, e também o global, muito observando isso, e por conta de a gente não estar fazendo o dever de casa, esse risco, né, de a gente ficar de fora. Como que, então, o papel do fomento trabalha todo esse contexto de explorar, mas conservar? Eu entendo o fomento, né, desde a cooperação internacional, desde o fomento através do setor público, do setor privado, através das organizações intermediárias, que são as aceleradoras, incubadoras, né, que estão aí entre o meio de campo, né, para criar um ecossistema, fomentar um habitat de inovação, né, para que esses empreendimentos possam existir. Eu entendo hoje que o fomento ele é extremamente necessário para que de fato a gente tenha de fato uma bioeconomia pujante, né? E que possa atingir todo o potencial que existe no país, né? Porque como eu trouxe anteriormente, né? Temos a maior sociobiodiversidade, a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Temos uma matriz energética que ela é extremamente barata, de alguma forma a gente tem aí uma capacidade, né, de produção de energia, né, eólica, que de fato, né, ela é uma alternativa, né? Então o Brasil é um país de alternativas, né? Mas infelizmente eu acredito muito que nos últimos anos e uma questão muito da história, né, do nosso próprio país, a gente vem de alguma forma delegando muito, né, esperando muito salvadores, messias, né?
Mas, felizmente, a gente está vendo que hoje existe uma convergência sem precedente, né? Por exemplo, o setor privado, né? Houve uma convergência entre os 3 maiores bancos para aportar recursos financeiros para a Amazônia. Nos próximos dias, a gente vai ter o lançamento do plano de recuperação verde, que está sendo criado pelos próprios governos locais amazônicos, né, da Amazônia Legal brasileira, dos estados que compõem a Amazônia Legal. Então, a gente está vendo uma série de iniciativas acontecendo, né, muito necessárias para a existência, né, de uma bioeconomia que, de fato, seja pujante, né, para o país. Perfeito. E só complementando essa pergunta, o fomento está de mãos dadas com a governança, ou seja, exigindo que seja um fomento realmente de conservação? Bem rapidinho. Sem dúvida, sem dúvida. Nas diferentes esferas, né? Seja a cooperação internacional, seja o setor privado, os fundos filantrópicos, existe todo um processo de compliance e uma necessidade que essas organizações locais elas tenham, né, as suas capacidades fortalecidas para atender esses compliances extremamente rigorosos para o recebimento de recursos, né? Infelizmente, a gente vem aí num governo que, de alguma forma, eu vou usar uma palavra, né, que sataniza organizações, né, da sociedade civil, ONGs que atuam na Amazônia, né? Mas, infelizmente, deve desconhecer o papel que essas ONGs, e o papel extremamente sério que essas ONGs realizam na região, né? E o quanto já conservaram, né, de alguma forma, e geraram alternativas econômicas para diversas comunidades, seja na Amazônia rural como na Amazônia urbana, né? Porque é importante dizer, né, a Amazônia tem centros urbanos, né, e sofre, né, com os problemas de qualquer centro urbano também, né, e existem projetos muito estruturados que atuam, né, para questões sanitárias, de saneamento, né, de educação, né, seja nas cidades, nos interiores da Amazônia. Então, respondendo, né, Ângelo, e sabendo, né, que vocês também atuam muito no canal com essa questão de compliance e governança, eu posso assegurar para vocês assim, que existem muitas organizações extremamente sérias que passam por compliances e por processos extremamente rigorosos de prestação de contas para que os seus projetos possam existir na região. E, Marisol, é bom ouvir tudo isso, né? Uma fala assim bem encorajadora. A gente se sente de uma certa forma assim bem, bem motivado, né? E é importante ter esse espaço aqui para comunicar tudo isso que está acontecendo, né? Mas infelizmente a gente está aqui chegando ao nosso final, os últimos minutinhos aqui da nossa sessão. E eu queria saber se você quer mandar algum recado. O que você quer deixar como um fechamento aqui, um wrap-up, um fechamento? Olha, bom, primeiro agradecer, né, Ana, Ângelo, a oportunidade desse espaço e gostaria de provocar todos vocês que estão aqui me assistindo para conhecerem, né, se permitirem conhecer a Amazônia, né? Eu já estive, né, na situação de acreditar que era algo muito distante da minha realidade, que isso era muito difícil, mas muitas vezes, né, ir provocando o brasileiro, né, às vezes o brasileiro conhece mais Nova York do que seu próprio território, né, e a Amazônia hoje representa 60% do território nacional, né. Então, eu me coloco muito à disposição para indicar, né, locais onde pode-se fazer um turismo de base comunitária, muito, num custo-benefício muito bacana, onde muitas vezes a gente acha que é algo, poxa vida, é uma grande aventura, é ser muito explorador, né? Mas não, realmente tem lugares que recebem muito bem turistas, recebem muito bem as pessoas. A comunidade Tumbira é uma dessas comunidades, e foi a comunidade que me recebeu, e foi a primeira comunidade que eu conheci na Amazônia, e que fica muito próximo a Manaus, que é uma grande cidade.
E então eu deixo aqui essa provocação para que conheçam a Amazônia, se permitam conhecer produtos da Amazônia, né? Trazer um pouco a Amazônia para dentro de casa também. E agradeço realmente e parabenizo a iniciativa, Ana e Ângela. Obrigada, Marisol. Bom, o pessoal aqui recebeu até dica de turismo, hein, para as próximas férias. Verdade, o canal Ampliando Horizontes. Marisol, muito obrigada, foi uma delícia te ouvir. Agradeço muito a sua participação, seu tempo aqui para dividir a sua experiência com a gente. Então hora dos agradecimentos, Ângelo. Isso aí, Marisol, muito obrigado mesmo, foi enriquecedor, é importante a gente ver, e uma coisa que eu e a Ana temos batido desde o primeiro vídeo que a gente fez para o canal, de mostrar viabilidade, orientação a negócios, então que é possível, que é viável e gera resultados, né? E você trouxe isso muito bem, de resultados práticos e aqueles ainda não muito mensuráveis, mas é uma questão de propósito importante. Então, muito grato pela sua disponibilidade, pela gentileza e pela maneira como você conduz o tema, um tema tão importante. Que bom que temos pessoas tão apaixonadas assim pela nossa Amazônia. Queremos estar um pouco mais próximos também. Muito obrigado. Então, pessoal, chegamos ao fim. Nossos agradecimentos para quem nos ouviu aqui até agora. E não se esqueçam, né, de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos, nos seguirem nas redes sociais que aparecem aqui na tela. E se quiserem, mandem perguntas e comentários, nós vamos ficar super felizes em responder. Isso mesmo. São temas muito importantes, né? E importante a gente fomentar isso com comentários e compartilhando. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.